Boa noite. É um prazer mais uma vez a gente poder estar aqui juntos para compartilhar a palavra de Deus, aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração. Eu trago também para vocês e espero que da mesma forma que essa palavra tem feito sentido para mim, ela também possa fazer sentido na sua vida. O meu nome é Cláudia Lisboa, eu sou membro da Igreja do Evangelho Quadrangular no bairro São Dimas, Ministério do Pastor Jonas Nepomuceno. E agora eu oro para que em nome de Jesus o Senhor possa estar limpando os nossos corações, limpando a nossa mente, tirando toda a preocupação, toda a ansiedade, para que em nome de Jesus nós possamos receber a palavra dele e que ela seja viva e eficaz na nossa vida diariamente. Amém? Hoje nós vamos falar sobre o novo nascimento. Nós vamos ministrar com base no Evangelho de João, no capítulo 3. Nós vamos começar lá no versículo 1 e vamos até o versículo 21. Como é uma leitura mais extensa, a gente já vai lendo e já vai conversando sobre ele. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Então Nicodemos era um príncipe, dos judeus ali na época, e além de tudo ele fazia parte do conselho do Sinédrio, um conselho que existia na época. Então não era um homem qualquer, era um homem de sabedoria. E este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Então ele reconhece ali a essência de Jesus, ele reconhece ele como um mestre e que ele era vindo de Deus, porque Nicodemos já tinha ouvido falar dos milagres que Jesus fazia. Ele já tinha conhecimento, das obras que Jesus estava fazendo. Então, ele sabia que uma pessoa com tamanha sabedoria nas palavras, com todos os sinais que ele fazia, realmente ele não poderia ter outra essência senão se Deus não estivesse com ele, senão a essência de Deus, reconhecendo ele ali como o enviado de Deus. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, Jesus, conversando com Nicodemos, ele diz a ele que era necessário, para que nós possamos ver o reino de Deus, que nós nasçamos de novo. E Nicodemos, mesmo sendo um homem com toda a sabedoria, com tanto entendimento, ele não entendeu o que Jesus quis dizer naquele momento. Mas como? Pode um homem já velho, já de idade, voltar ao ventre de sua mãe? Ele não entendeu o que Jesus quis dizer com nascer de novo. E Jesus diz: o que é nascido da carne é carne. Mas necessário é que eu e você nasçamos de novo da água e do Espírito. Isso fala de batismo,
isso fala de arrependimento de pecados, isso fala de uma nova caminhada, que todos nós precisamos, em um dado momento da nossa vida, ter essa atitude, ter essa decisão de nascer de novo. Então Jesus, continua falando com ele, que aquele que é nascido do Espírito, como ele compara, o vento, ele sopra aonde ele quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem. A gente não sabe de onde vem, o vento. Então, assim é aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse, eu estou no versículo 9, como pode ser isso? Jesus respondeu e disse, tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Então Jesus disse a Nicodemos que não adiantava ele falar com ele das coisas celestiais, porque ele não entendia. Nem toda sabedoria, nem toda inteligência que eu ou você possamos ter, nem todo conhecimento humano que nós possamos ter, nós não vamos entender as coisas espirituais. Porque as coisas espirituais se discernem pelo Espírito. E se nós não nascermos do Espírito, se nós não buscarmos esse novo nascimento, nós não vamos entender. Por isso, muitas coisas que às vezes nós vivemos, ao falar com algumas pessoas, para elas parecem loucura. Porque elas não entendem, elas não discernem espiritualmente. Porque elas ainda não nasceram de novo. É necessário que nós desejemos isso, nascer de novo da água e do Espírito. Jesus continua no versículo 13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Então Jesus falava que era necessário, importava que ele, como Filho do Homem, fosse levantado, fosse glorificado. Porque Jesus, Filho de Deus, ele é Deus também, a Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Mas nesse momento em que ele vem à Terra e se faz homem, nasce de Maria e assume ali a sua humanidade, Jesus, ele fala que importava que ele fosse levantado, importava que ele fosse reconhecido como Filho de Deus. Então Jesus chama a atenção de Nicodemos para que as pessoas precisariam reconhecê-lo como Filho de Deus. E para isso, e ao reconhecer isso, nós precisamos buscar discernir as coisas espirituais. Nós precisamos buscar ter um entendimento. E como eu disse, eu repito, nós precisamos nascer de novo da água e do Espírito. Nós precisamos esquecer o nosso velho homem, esquecer as coisas que a gente fez até então. Olha, até aqui eu tenho levado a minha vida assim, assim, assim. Mas agora importa que eu e você mudamos nossa direção, que nós façamos uma conversão e busquemos, andar na direção daquilo que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Precisamos nascer de novo, desejar esse novo nascimento da água e do Espírito. E isso, primeiramente, é com uma atitude nossa, o batismo nas águas. Muitas pessoas às vezes questionam por que as igrejas evangélicas não batizam crianças,
Porque batismo fala de arrependimento de pecados. E precisa você reconhecer que você precisa arrepender. Então você precisa ter uma idade, uma maturidade para você desejar esse batismo. E Maria, quando levou Jesus ao templo, como recém-nascido ali, ela o levou para apresentá-lo ao templo, para consagrá-lo ao Senhor no templo. Não para batizá-lo. Jesus foi batizado nos seus 30 anos de idade. Não que ele precisasse, porque ele não tinha do que se arrepender, mas é porque ele foi modelo. João Batista mesmo, falou, mas eu não sou digno nem de desamarrar as suas sandálias, vou te batizar. Jesus sim, porque ele foi um modelo que nós devemos seguir, um modelo a ser seguido. Porque é muito mais fácil a gente seguir um exemplo do que o que a pessoa fala, não é verdade? Eu acho que eu já comentei isso aqui com vocês. Uma pessoa que fala uma coisa para mim, ela pode falar com muito conhecimento. Mas se eu sei que ela não vive aquilo, para mim não faz diferença. Agora, quando uma pessoa, eu sei que ela vive, ela tem autoridade para falar comigo sobre aquele assunto. E aí, quando ela fala, aquilo entra dentro de mim como uma verdade, porque ela é um modelo nesse sentido para a minha vida. Então, Jesus foi assim, um modelo, um exemplo a ser seguido, para mostrar para mim e para você. Porque às vezes nós poderíamos dizer, mas ele era o Filho de Deus. Não, ele veio à Terra, ele veio aqui como homem, como eu e você, sentiu as mesmas tentações, necessidades e venceu, para dizer para mim e para você que é possível que nós consigamos vencer as tentações. E aí, nesse sentido, ele vai e se batiza nas águas, mostrando para nós essa necessidade. E aí ele continua lá no versículo 15. Por que era necessário, ele dizendo para Nicodemos que era necessário que o Filho do Homem fosse levantado, fosse reconhecido, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então Jesus disse, por que era necessário que ele fosse levantado? Quando ele fala que o Filho do Homem, esse Filho está em letra maiúscula, se refere ao Filho, a ele, Jesus, Filho de Deus, aqui, na sua forma, na sua natureza humana, que assumindo a sua humanidade. Então, como Filho do Homem, que ele fosse levantado, para que todo aquele que cresce em Jesus, nada mais. Eu li aqui a minha Bíblia, vocês podem ler de vocês aí. Não está nos pedindo, mais nada. Crer no Filho de Deus, para que nós tenhamos a vida eterna. Há uma vida depois dessa. Há uma vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça,
mas tenha a vida eterna. Se você deseja essa vida eterna, quando eu digo, eu falo assim, porque às vezes as pessoas podem pensar assim, mas nós não, os crentes não podem fazer isso, não podem fazer aquilo. Nós temos livre-arbítrio. Mas eu escolho, eu sou livre para fazer a vontade de Deus e não agradar as pessoas à minha volta. Não o que agrada as pessoas à minha volta. É para fazer a vontade de Deus. E ainda que a gente tenha que deixar algumas coisas, que eu não vou dizer que são ruins, são agradáveis à nossa carne, mas são tão efêmeras, tão vazias, porque às vezes você sai à noite, e eu falo porque eu já vivi muito. Então às vezes pode falar assim, mas você não sabe, sei, e daria tudo para voltar atrás, porque assim, não que, né, que, porque glória a Deus que eu tive uma oportunidade de nascer de novo. Mas e se minha vida tivesse sido ceifada antes disso? Antes dessa oportunidade de nascer de novo? Porque a Bíblia diz que nós não sabemos o dia que nós, né, vamos ser chamados. O dia que nós vamos morrer. Nós não sabemos. A Bíblia diz, louco, e se pedirem a tua alma hoje, para onde irás? Você sabe. Você sabe para onde você vai hoje? Se você morrer essa noite, você sabe, você tem certeza e convicção de para onde você vai? Então é por isso que eu digo que, né, eu já queria desfrutar das coisas de Deus se eu pudesse voltar atrás muito antes. Mas como eu estava dizendo, não vamos dizer que as coisas que alimentam a nossa carne, a nossa vontade, os nossos desejos, os nossos prazeres são ruins, não. Mas e aí, você está lá, digamos que você tem um vazio, uma frustração, tem algo que te incomoda, que te machuca, tudo bem, mas aí você sai, se diverte com seus amigos, e aí você toma uma, e aí não sei o que mais que você resolve fazer para satisfazer a sua carne durante aquela noite e tal, e aí você está passando como se nada tivesse acontecido. Você chega, põe a sua cabeça no seu travesseiro. Às vezes você vai apagar, né, dependendo do tamanho da ressaca. Mas se não, você já começa a refletir ali. E aí? Você volta, né? Você fez um parênteses ali durante aquela noite, durante aquele momento, em que você se, né, desligou dos seus problemas, das suas frustrações, das suas tristezas, mas aí você volta à sua realidade. E tudo aquilo continua doendo, continua machucando, não resolveu o seu problema. Eu não vou dizer que se você, ao nascer de novo, nós não temos problema, mas nós deitamos a cabeça no travesseiro e temos a convicção de que existe alguém que está zelando por nós, apesar dos problemas. E não que ele vá resolver todos os problemas. Não vai. Às vezes não. Às vezes nós vamos clamar e nós vamos ouvir um não. Como meus filhos escutam de mim um não, muitas vezes. Hoje eu passei no mercado com a minha filha, ela, eu quero isso. Tá, pode. Eu quero isso. Não, esse não. Já escolheu aqui não. Então, como ele é pai, também tem hora que ele vai falar não. Mas uma coisa ele nos garante, a vida eterna. Então, hoje nós estamos aí buscando uma qualidade de vida, né, cada vez mais, com alimentação, exercícios, né, cada um na sua, outros não, então vamos ver o que dá. Tem que cuidar do corpo, viu, irmãos? É o mandamento de Deus, porque o nosso corpo é templo e habitação do Espírito Santo, então nós temos que cuidar dele, mantê-lo saudável. Mas se a gente viver aí 80, 90 anos, 100, se a gente chegar nos 120,
ainda assim, 120 anos perto de uma eternidade não é nada. Então, o que eu quero? Viver os meus prazeres, as minhas vontades durante esse tempo? Ou eu quero garantir a minha eternidade? E para isso eu preciso crer que Jesus é o Filho de Deus. Para que Jesus veio não para que nós fôssemos condenados por Ele, mas que através dele nós fôssemos salvos. Através do seu sacrifício lá na cruz. Porque nada que eu ou você fizéssemos para pagar os nossos pecados, nós não conseguiríamos. Então Jesus veio, morreu uma morte de cruz pelo meu e pelo seu pecado. Não importa qual seja o seu pecado, Jesus pagou ele lá na cruz, desde que hoje você decida confessá-lo e abandoná-lo. Tá pago. Nota promissória tá rasgada. Boleto, a duplicata tá rasgada. Tá pago. Toma posse disso. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê que Jesus é o Filho de Deus, que é através dele que nós temos acesso ao Pai, já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E aí, eu já tinha lido, porque a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas, amaram mais as suas vontades, os seus desejos, da sua carne. As suas vontades, os seus prazeres. Porque todo aquele, aí lá no versículo 20 agora, porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Então aquele que ama o mal, aquele que ama o pecado, que ama as coisas que não agradam a Deus, ele não vai vir para a luz. Porque na luz, nós vamos jogar luz ali no pecado dele. Imagina uma pessoa que está ali, aproveitou ali do escuro, entra num lugar para furtar alguma coisa, e aí de repente um holofote acende e as luzes são jogadas sobre ele ali enquanto ele estava furtando coisas. E aí a sua atitude é vista e é reprovada. Então aquele que faz o mal, ele não vem para a luz. Por quê? Porque ali suas obras vão ser reprovadas. Então ele, vou ficar aqui na minha, Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Não que nós vamos nos tornar perfeitos. Não que nós não vamos pecar mais. Mas nós vamos buscar resistir ao diabo, resistir às tentações que ele coloca. Nós vamos vencer o pecado. Aquele pecado confessado, ele deverá ser abandonado. E quando errarmos, vamos nos arrepender, vamos nos entristecer, porque sabemos que estamos magoando o coração de Deus. Se você ainda não nasceu de novo, se você ainda não reconheceu que Jesus é o Filho de Deus, se você não crê nele, ou às vezes você até crê nele, mas você precisa de umas outras coisinhas aí de vez em quando, para alimentar a sua fé. Você está dizendo que o sacrifício de Jesus não foi suficiente. Eu já disse isso aqui. E eu sinto muito, mas preciso repetir, não sou eu, é o Espírito Santo, isso não estava na minha... Não era a base do que eu ia falar. A base era a gente decidir nascer de novo mesmo, essa necessidade. Mas às vezes você até crê, não, Jesus veio, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é Deus também, reconhece o Espírito Santo também como Deus, a Santíssima Trindade você reconhece, mas você também precisa de algo mais. De vez em quando você precisa apelar
para outros. Você está dizendo para Jesus, não, morrer na cruz? Ah, sei lá, hein? Às vezes é melhor me apegar com alguém aqui também, para te ajudar. Opa, não faz isso, não entristece. Ele morreu e morreu uma morte dura, violenta, por mim e por você, para que nós tenhamos acesso ao Pai. Porque em outros versículos aqui, em outras passagens, Deus, né, Jesus fala o tempo todo, aquilo que pedirdes a mim, o meu Pai vos concederá. Aquilo que pedirdes em meu nome, o meu Pai vos concederá. Ah, mas eu pedi para não sei o quê e fui atendido. Deus vai atender, vai. Porque Ele quer ver se a sua fé está só nos milagres ou se está nele, independente dele fazer ou não. Deus às vezes vai permitir. Eu quero que você hoje pense e reflita. E que você entenda que é necessário nascer de novo. E se você não tem conseguido discernir, busque alguém para te ajudar. Porque às vezes, quando nós ainda não estamos no Espírito, nós não conseguimos discernir aquilo que Deus quer, a vontade de Deus. Então, que você possa hoje tomar essa decisão de nascer de novo, de reconhecer a Jesus como o único e suficiente Salvador, a única ponte de acesso entre você e Deus. Amém? Se você ainda não fez isso, faça isso agora na sua casa, tire um tempo, vá para um lugar onde você possa ficar à vontade com o Senhor e faça essa oração. Senhor, eu reconheço que eu preciso nascer de novo. Senhor, eu reconheço o teu Filho, eu creio no teu Filho como o único Salvador, como aquele que veio para me salvar. E procure uma igreja evangélica próxima de você. Nós aqui estamos no bairro São Dimas, ao lado da Fundação Olhos d'Alma. Se você quiser, faça-nos uma visita. Temos culto lá nas quartas, sextas e domingos. Pode entrar em contato conosco também através das nossas redes sociais. Mas tome essa decisão antes que seja tarde. Como eu disse, nós não sabemos a nossa hora. Amém? Que a gloriosa bênção de Deus Pai, o amor de nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo seja com você, toda a sua casa, toda a sua família. E eu peço a Deus que cada um que está nos assistindo agora tenha uma semana abençoada.